Fala galera, Matador aqui na área para mais um vídeo, dessa vez com Top 10 mangás coreanos, né? Entre a abreviação aqui, né? Entre esses aspas aqui, né? Aspas. Aspas, se não me engano. Alguma coisa assim. Com protagonistas apelão Overpower parte 2. Então vamos ver. E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é um top 10 de mangas coreanos onde o protagonista é muito apelão. Parte Espero 2, que tá? gostem. Não se esqueçam de deixar o like e Vamos se ver. inscrever e também deixa um comentário. Lembrando que essa é a parte 2. Se ainda não viu a parte 1, onde tem outros 10 muito bons, recomendo muito ir dar uma olhada. Vou deixar o link na descrição, mas deixando de enrolar, só vamos. Em 10º lugar está The Descent of the Demonic Master. O protagonista, conhecido como Gun, em sua primeira vida acabou cometendo suicídio após um trágico acidente que resultou na perda de sua família. Já em sua segunda vida, ele ganhou muita fama e com o título de Mestre Demoníaco Escarlate conseguiu muito poder, mas ele acabou sendo traído por quem mais confiava. Mas mesmo após ter as armas mais poderosas dos heróis desse mundo enfiada em seu corpo, ele ainda consegue se vingar antes de morrer. Agora em sua terceira vida, ele volta para o mundo moderno novamente e decide ter uma vida normal, mas ele está acostumado demais com o estilo de sua vida passada para ser alguém normal, e agora ele tenta controlar seus impulsos como mestre demoníaco e ter a vida normal como deseja. Mas as coisas começam a mudar quando novos inimigos poderosos aparecem e é quando ele tem que passar por vários desafios, arriscando sua vida novamente nesse novo mundo, e é quando ele deve escolher em ser uma pessoa normal ou usar seus poderes de mestre demoníaco para ajudar seus novos companheiros. Em 9º lugar está Raid. Muitos anos atrás, durante a guerra na Coreia, vários portais para o mundo demoníaco apareceram ao redor do mundo, e através desses portais criaturas mágicas apareceram. Essas criaturas desse outro mundo trouxeram a destruição para todos os lados, mas quando a esperança para a humanidade havia sido perdida, o deus desse mundo fez com que várias pessoas despertassem poderes e ficaram conhecidos como mestres, onde eles conseguiam lutar de igualdade contra os demônios, e eles são a única chance de salvação para a humanidade. Com a aparição dessas entidades, o mundo começa a mudar rapidamente. Muitos anos após esses acontecimentos, toda vez que surgia um portal, 10 mestres se juntam e destroem esses portais. Isso ficou conhecido como Raid. O protagonista, conhecido como Kyo-sun, trabalha para uma pequena companhia como diretor, mas ele nunca teve a sorte de ter férias ou até mesmo de ser promovido. Mas as coisas começam a mudar quando ele desperta como um desses mestres, mas ele acaba ficando no rank 5, um dos mais baixos entre os mestres. Por causa do seu rank, ele acaba sendo ignorado e desprezado, mas ele possui um poder e talento muito grande, e com isso agora ele inicia sua jornada em busca de se tornar o mestre mais forte, onde ele participa de várias batalhas e consegue ficar muito mais forte e surpreender a todos. Em 8º lugar está Trash of the Coins Family. O protagonista, conhecido como Ken, um dia ao ler uma novel de um guerreiro que é transportado para outro mundo, onde após alguns acontecimentos, ele consegue uma nova família, mas infelizmente o vilarejo é aniquilado por uma organização secreta, e é quando ele mata sua primeira pessoa, e só conseguiu recuperar a sanidade após matar todos da organização secreta, e jurou encontrar e matar todos os envolvidos. Ken, após ler 5 capítulos dessa história, acaba dormindo, e quando acorda ele percebe que está no corpo de uma das pessoas dessa história, um jovem mimado de uma família nobre que não é muito forte, que foi espancado pelo protagonista no começo da história. Neste novo mundo cheio de perigo e magia, de começo ele só queria viver uma vida tranquila e relaxante, e como já sabe o que vai acontecer na história, ele consegue desviar de problemas grandes sem problema, mas ao perceber que vários inimigos poderosos estão ao redor dele, ele tem que ficar mais forte para viver uma vida longa, e com isso ele inicia sua jornada em mundo onde já tem um protagonista. Mas apesar de ser fraco ao decorrer da história, ele ganha várias habilidades poderosas, e apesar de ter lido uma parte da história, ele não sabe como vai acabar. Em 7º lugar está FFF Class Hero. O protagonista, conhecido como Kan, é um jovem estudante que acaba sendo invocado para outro mundo de fantasia, com o objetivo de salvar todos do Rei Demônio. 10 anos após o início de sua jornada, ele consegue derrotar o Rei Demônio, e depois de muitos anos tentando voltar para a Terra, finalmente ele irá conseguir. Mas quando o deus desse mundo veio a ele com seu boletim desse mundo, por ter matado todos os seus companheiros por serem um obstáculo para ele matar o Rei Demônio, sua pontuação de personagem
personalidade foi um F, mesmo falando para o deus desse mundo que seus companheiros mais maltratava ele do que ajudava, ele ainda foi classificado como um herói lixo, e com isso ele vai ter que fazer toda a sua trajetória do começo novamente, sem seus itens e habilidades, apenas com suas memórias de 10 anos que passou nesse mundo. Após renascer no início novamente, as coisas agora serão diferentes, com suas memórias de tudo que passou ele vai mudar tudo, e usar o fato que ele é o único herói capaz de salvar esse mundo ao seu favor. Ele não será o herói bonzinho e ingênuo de antes. Com isso ele inicia sua jornada pela segunda vez agora com o objetivo de matar o Rei Demônio e ter uma pontuação melhor no boletim para acabar com os retornos sem fim de voltar à Terra. Em sexto lugar está Tamo Kyang Dark Lady, em um mundo onde os homens buscam o renascimento divino. Isso é alcançado por aqueles que conseguem treinar o Ki até um estado absoluto. Aquele que conseguir atingir esse estado é capaz de matar seres vivos. Os caras gostam muito de usar Ki, o braço e destruir montanhas com a ponta dos dedos, mas poucos conseguiram alcançar esse estado, onde 8 conseguiram despertar da seita divina e outros 4 da demoníaca seita sombria, e apenas os deuses estavam acima deles. O protagonista, conhecido como Mo Kyang, é o mestre da seita demoníaca e o invencível demônio. Em uma de suas lutas contra outro despertado, ele acaba sendo emboscado por seus inimigos e acaba sendo enviado para outro mundo. Neste novo mundo com elfos, magos, cavaleiros e dragões, após alguns acontecimentos em busca de encontrar uma maneira de voltar para seu mundo, ele acaba sendo amaldiçoado por ter um enorme poder e acaba perdendo sua força como o grande guerreiro da classe mestre, e também acaba ficando com a aparência de uma garota. Com isso ele começa sua jornada em busca de encontrar uma maneira de recuperar seus poderes novamente e também retornar para seu mundo para que possa eliminar todos os seus inimigos. Em quinto lugar está diferente, mas eu não esperava, pai, de o protagonista conhecido como Ryun, junto com seu mestre da seita da lança, são os únicos que sabem as habilidades de luta com a lança, mesmo não sendo inimigos de ninguém. Eles acabaram sendo incriminados, onde eles são acusados de aprender uma arte demoníaca proibida. Com isso, outras seitas se reuniram e mataram os dois, mas no momento em que Ryun está morrendo, o artefato da seita do mestre da lança emite uma luz, e com isso, um ano após sua morte, ele consegue reencarnar em um corpo de uma criança, um aprendiz fracote da seita demoníaca, que faz parte também da seita que mataram ele. Com isso agora ele tem apenas um objetivo na vida: ficar muito mais forte e se vingar. Para não perder essa nova oportunidade dada pelo seu mestre, ele inicia sua jornada onde ele treina muito suas artes marciais, e ao decorrer da história, enquanto ele vai crescendo, ele consegue novas habilidades e também enfrenta inimigos poderosos, e a hora de sua vingança lentamente se aproxima. Em quarto lugar está Slave B, em um mundo em que a paz foi destruída pelo governante das sombras. O protagonista, conhecido como Niro, um meio-elfo e meio-humano que perdeu seus pais quando ainda era um bebê, foi adotado por um casal de escravos. Mas nesse mundo, os escravos não são considerados humanos, e como os pais de Niro são escravos, eles sofrem bastante maus tratos constantemente até que eles acabam perdendo suas vidas por causa de um aldeão que não gostava deles. E agora Niro está sozinho novamente e deve suportar o peso de perder sua família e fazer o que for necessário para proteger suas irmãs mais novas. E agora, se Niro quiser fugir do mesmo destino que seus pais, ele deve ficar muito mais forte. E após alguns acontecimentos, sua força e habilidades acabam sendo reconhecidas pelo imperador, e com isso ele conseguiu o direito de se graduar na Academia de Escanum, uma escola onde os filhos dos nobres são treinados, e onde o imperador estudou que o dia também foi um escravo. Com isso ele inicia sua nova jornada nessa escola, onde ele sofre muito preconceito por ser um escravo. Mas ao decorrer da história ele mostra para todos que seu nível de poder e habilidades é muito superior do que quase todos os alunos nobres. Em terceiro lugar está a Returners Magic Show de B especial. O Labirinto Sombrio é a catástrofe mais mortífera que a humanidade tem conhecimento. O protagonista, conhecido como Desir, é um dos 6 sobreviventes da raça humana. Ele está dentro do labirinto junto com outros 5 magos. Eles conseguem completar o último nível do labirinto, no entanto eles acabam falhando no final, e todos acabam morrendo, e o mundo chega ao seu fim. Mas quando Desir acreditava que ia encontrar sua morte, o que aparece diante de seus olhos é o mundo de 30 anos atrás, onde ele foi mandado de volta no tempo, na época em que se matriculou na melhor academia de magia da nação. Ao decorrer da história, ele consegue se reencontrar com seus preciosos amigos novamente, e agora ele está determinado a mudar o passado e salvar aqueles que são preciosos para ele. Faltando 3 anos até a emergência do mundo das sombras, ele tem que encontrar uma maneira de parar tudo isso, para que a humanidade não seja destruída totalmente. Mas não será uma tarefa fácil, mesmo tendo conhecimento de vários anos de batalhas. Inimigos poderosos estão mais próximos do que ele imagina e farão de tudo para matar ele.
Em segundo lugar está Tomb Raider King. No ano de 2025, tumbas divinas apareceram misteriosamente pelo mundo todo. Por causa de relíquias contidas nessas tumbas, muitas pessoas conseguiram poderes lendários. O protagonista, conhecido como Joel, começou sua jornada atrás das relíquias um pouco mais tarde do que as outras pessoas, mas no fim conseguiu uma relíquia arcaica. Ela lhe deu o poder do conhecimento sobre as tumbas e várias outras informações importantes sobre as relíquias. Mas por ter começado tarde, uma nova lei se espalhou pelo mundo. Aqueles que coletaram várias relíquias começaram a monopolizar para eles, e a única opção era virar um ladrão de tumbas e vender as relíquias para os outros. Mas no fim ele acabou caindo em uma armadilha para aquele que trabalhava. Quando estava prestes a ser morto, ele consegue renascer no ano de 2025 antes das tumbas aparecerem, agora começando antes de todo mundo, e com conhecimento de várias relíquias divinas. Ele começa sua jornada e logo consegue as melhores relíquias divinas e enormes poderes, e com isso ele se torna o Tomb Raider King. Mas por causa disso, seu nome começa a se espalhar rapidamente, e várias outras pessoas começam a vir atrás dele em busca de matá-lo e pegar suas relíquias. Em primeiro lugar está The Beginning After. Puta, quando chega o The Beginning tem que ter um comercial, claro, claro. O protagonista, conhecido como Grey, The Beginning. Se vocês não leiam, se vocês não viram, não leu, cara, não conhece nada, por favor, leia esse mangá. Esse mangá é incrível. Muito poderoso e solitário que acabou morrendo. Contudo, ele renasce em um mundo com raças e habilidades que jamais antes vista. Mas ele acaba reencarnando no corpo de um bebê que tinha acabado de nascer, chamado de Arthur. Nesse mundo, algumas crianças conseguem despertar seus núcleos de mana quando está chegando na adolescência. Só que Arthur, por ter a mentalidade de muitos anos e treinando com apenas 1 ano de idade, ele consegue despertar seu núcleo com 3 anos de idade, tendo a possibilidade de treinar e aumentar o poder do seu núcleo mais rapidamente que as outras pessoas. As pessoas que despertam esses poderes têm afinidade com um dos elementos naturais, e com isso eles treinam esse elemento pelo resto de sua vida. Mas Arthur consegue afinidade com todos os elementos, algo que praticamente não existia. Após alguns acontecimentos, ele consegue uma besta de mana muito rara. Com isso ele consegue também a vontade bestial, um poder enorme onde, se ele consegue dominá-lo completamente, aumenta seus poderes a níveis imagináveis. Com isso a história de Arthur segue onde em sua vida passada ele era um rei, e apenas sendo uma criança ele passa por vários desafios, enquanto fica muito mais forte ao passar dos anos, e segue com o objetivo de ser o guerreiro mais poderoso desse mundo para proteger toda a sua nova família e amigos. Mano, o The Beginning é um mangá incrível, velho. É incrível esse mangá, velho. Incrível. É um dos melhores mangás que eu já li, mano. Eu só vou te falar. Quando eu lia ele, velho, eu gostava muito do Solo Leveling, velho. Mas, mano, o The Beginning fez eu gostar muito mais do Arthur do que do Sung, velho. Por mais que o Sung seja muito apelão, eu gosto da personalidade do Arthur, tá ligado? Eu gosto do jeito que ele age, é muito foda, velho. Claro que eu também gosto muito do Sung, mas, cara, é foda comparar um. Eu gosto um pouquinho mais do Arthur, mas, sabe assim, estão bem em pé de igualdade, quanto mais eu gosto um do outro. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, se inscreve no canal e é isso. Nos vemos até no próximo vídeo. Falou!